Como os livros da Bíblia revelam significados profundos. O exemplo de Jó. No vídeo de hoje, vamos descobrir como a leitura completa de um livro da Bíblia, e não apenas trechos isolados, pode revelar significados profundos, misteriosos e surpreendentes. E para isso, vamos mergulhar num dos livros mais enigmáticos e desafiadores das Escrituras, o livro de Jó. Grande parte do que veremos aqui vem do plano Bible in a Year, da Ascension Press, e de comentários como os da Bíblia de Navarra, dos cadernos de estudo de Scott Hahn e de comentários do padre Mike Schmitz, com pequenas adições da Bíblia do Peregrino. Quem é Jó? O livro começa de forma direta. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, íntegro e reto, que temia a Deus e evitava o mal. Jó 1:1. Jó era um homem de virtude, prosperidade e paz familiar. Mas a narrativa muda quando Satanás se apresenta diante de Deus e questiona a fidelidade de Jó. Ele sugere que Jó só é fiel porque recebeu muitos bens. Sobre este trecho da narrativa, na Bíblia do Peregrino, é explicado que a figura do Satã surge como um opositor que vai apresentar críticas que buscam se apoiar em fatos. Seu papel é trazer um aspecto mais real à narrativa e sair da imagem ingênua de um homem bom que louva ao Deus que lhe abençoa, colocando esse homem à prova. Deus então permite uma provação, mas sem tirar sua vida. Assim se dá a grande aposta entre Deus, que confia nele e lhe dá liberdade de escolha como prova de amor, e Satã, que desconfia do homem e antecipa sua queda. E assim, Jó perde tudo: seus bens, seus servos, seus filhos e, por fim, sua saúde. Mesmo assim, Jó declara: "O Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Essa reação inicial já nos diz muito sobre seu caráter. Mas a história está apenas começando. Segundo, os amigos e a falsa sabedoria. Ao verem Jó coberto de feridas e sentado sobre cinzas, seus amigos, Elifaz, Bildad e Sofar, vão consolá-lo. E aqui começam longos capítulos de discursos. Eles acreditam numa teologia da retribuição. Se alguém prospera, é porque Deus o abençoou. Se alguém sofre, é porque pecou. A Bíblia do Peregrino explica que na doutrina da retribuição, a confiança está nos próprios méritos, e Deus, se for justo, como o é, deve retribuir. Por isso, insinuam que Jó deve ter cometido algo grave. Elifaz pergunta: quem pereceu sendo inocente? Jó 4:7. Bildad sugere: Deus não rejeita o íntegro. Jó 8:20. Sofar vai além: se há injustiça em tua mão, afasta-a. Jó 11:14. A Bíblia de Navarra observa que eles representam a sabedoria humana reduzida a fórmulas simplistas. Scott Hahn chama isso de moralismo espiritual. Julgar alguém apenas pelas circunstâncias externas. Já na Bíblia do Peregrino, fala-se que no caso de Elifaz, vemos a pretensa experiência dos sábios, que consiste em observar sem participar, situação que pode ter sido a de Jó antes de sua desgraça. E aqui já surgem os primeiros significados profundos. Nem todo sofrimento é castigo, nem toda prosperidade é sinal de graça. Terceiro, o clamor de Jó. Jó sabe que não pecou gravemente. Scott Hahn nos diz que Jó prefigura Cristo, sendo a imagem do justo que sofre. Já a Bíblia do Peregrino diz que Cristo deve sofrer para entender o sofrimento humano e desculpar os homens, sendo o sofrimento uma espécie de método pedagógico. Mas ao não entender seu sofrimento, ele se angustia. Ele diz: eu quero falar ao Todo-Poderoso, desejo questionar a Deus. Jó
13, 3. Para o leitor está claro desde o início que o motivo do sofrimento foi a interferência de Satã, mas para Jó, que não tem acesso a essa informação, não. Por isso ele deseja questionar a Deus. E num dos momentos mais fortes do livro, se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria ao seu tribunal. Jó 23, 3-4. Esse clamor mostra que Jó deseja uma explicação racional. O sofrimento o levou ao limite da razão humana. Os primeiros discursos de Jó vão defender uma lógica contraditória, pedindo que Deus deixe de pressioná-lo e depois que pressione mais para apressar sua morte. Pois, como vai explicar a Bíblia do Peregrino, sua dor não é razoável nem lógica. Padre Mike Schmitz comenta: Jó não blasfema, ele busca. Seu sofrimento não o afasta de Deus, ele o empurra ainda mais para dentro do mistério. A Bíblia de Navarra ressalta que, apesar de suas queixas, Jó nunca abandona sua relação com Deus. Ele luta para compreender, e essa luta é, em si, um ato de fé. Quarta, a resposta de Deus. Finalmente Deus se manifesta, aparece no redemoinho, e o que Jó esperava ouvir, explicações, razões, justificativas, não vem. Deus pergunta: quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Jó 38, 2. E segue com uma série de perguntas retóricas que revelam sua soberania. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Jó 38, 4. És tu que prendes as cadeias das Pleiades? Jó 38, 31. És tu que dás ordens amanhã? Jó 38, 12. A Bíblia do Peregrino diz sobre o interrogatório de Deus a Jó, que se o homem quer se colocar no lugar de Deus, que se encarregue do mundo e de tudo mais, porém se não é capaz, que aceite seu lugar de homem com todas as suas consequências. O ponto não é humilhar Jó, é elevar sua visão. Scott Hahn observa que Deus não explica por que Jó sofre, Deus revela quem ele é. O objetivo da resposta divina não é dar respostas intelectuais, mas oferecer sua presença. Padre Mike Schmitz resume assim: Jó queria explicações, Deus lhe deu algo maior, Deus deu a si mesmo. 5. A conversão interior de Jó. Depois de ouvir Deus, Jó finalmente compreende e responde com humildade: eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora meus olhos te viram. Jó 42, 5. Este é o clímax do livro. Não a restauração final, mas a transformação interior. Jó percebe que não precisa entender tudo para confiar. Ele descobre que a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer a grandeza de Deus e a pequenez humana. Na Bíblia do Peregrino, encontramos um comentário sobre como o encontro e diálogo com Deus faz com que Jó supere uma ideia limitada de Deus, que fazia diferenciação entre seu saber e sua justiça. A Bíblia de Navarra explica que esse é o ponto máximo do livro. Jó não recebe razões, mas recebe Deus. E isso basta. 6. O significado profundo do livro. O livro de Jó responde à pergunta mais dolorosa da humanidade: se Deus é bom, por que permite o sofrimento? E a resposta não vem por meio de teorias, mas por meio do próprio encontro com Deus. O livro nos ensina que o amor verdadeiro a Deus não depende de circunstâncias. A razão humana não compreende todos os desígnios divinos. O sofrimento pode se tornar um lugar de encontro com Deus. E Deus, na sua providência, sempre tira um bem maior do mal permitido. Como dizia São Pio de Pietrelcina, a nossa vida é como um bordado que vemos do avesso, cheio de nós. Mas Deus vê o lado certo, onde tudo faz sentido. Por fim, Jó é restaurado, não como recompensa mecânica, mas como sinal da liberdade e misericórdia divinas. 7. Conclusão.
Quando lemos todo o livro, cada diálogo, cada dúvida, cada resposta, percebemos algo essencial. Os significados profundos da Bíblia não emergem de versículos isolados, mas da leitura do todo, da estrutura completa, da história inteira. O livro de Jó nos convida à fé que persevera mesmo no mistério e nos revela um Deus que ultrapassa a lógica humana, mas nunca abandona aqueles que o buscam. Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário para nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.